E aí, gente boa, como estão vocês? Meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre adrenal. E nesse nosso estúdio cozinha, matando a fome pelo conhecimento, vamos conversar sobre os efeitos biológicos dos glicocorticoides e andrógenos gerados nas adrenais. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tem muita informação boa aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Fala galera! Ainda temos muito conteúdo sobre o tema endocrinologia. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre a glândula adrenal e suas características. Então convido vocês a continuarem ainda nessa nossa eterna viagem hormonal. Vamos começar vendo os efeitos biológicos dos glicocorticoides. Embora os glicocorticoides tenham sido assim designados originalmente devido à sua influência sobre o metabolismo da glicose, atualmente eles são definidos como esteroides, que exercem seus efeitos por ligação a receptores específicos do citosol, que vão mediar ações desses hormônios. Tais receptores dos glicocorticoides existem em praticamente todos os tecidos e a interação glicocorticoide-receptor é responsável pela maioria dos efeitos conhecidos dos referidos esteroides. Alterações nas estruturas dos glicocorticoides levaram ao desenvolvimento de substâncias sintéticas com maior atividade glicocorticoide. E o aumento da atividade dessas substâncias é devido ao aumento da atividade pelos receptores glicocorticoides e também no retardo da depuração plasmática, o que aumenta a exposição tecidual. Além disso, muitos citados glicocorticoides sintéticos possuem também efeitos mineralocorticoides negligenciáveis e assim não resultam em retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia. Em relação aos mecanismos moleculares, a gente tem os mecanismos de receptores por glicocorticoides. A ação dos glicocorticoides ela é iniciada pela entrada do esteroide na célula e a ligação às proteínas citosólicas receptoras dos glicocorticoides. Essas proteínas provavelmente originam-se no núcleo, migram para o citosol na presença dos esteroides. E após a ligação, complexos hormônios receptores ativados entram no núcleo e interagem com os receptores da cromatina nuclear. O complexo receptor glicocorticoide liga-se a locais específicos no DNA nuclear. Os elementos reguladores dos glicocorticoides, o que resulta na expressão de genes específicos na tradução e transcrição do RNA mensageiro específico. As proteínas resultantes vão afetar a resposta dos glicocorticoides, que pode ser inibitória ou estimulante, dependendo do tecido afetado. Embora os receptores de glicocorticoides sejam semelhantes em muitos tecidos, as proteínas sintetizadas variam muito e são resultantes da expressão de genes específicos em diferentes tipos celulares. Embora o domínio de ligação esteroide do receptor do glicocorticoide confira a especificidade para a ligação ao glicocorticoide, o cortisol e a corticosterona ligam-se a receptor mineralocorticoide com uma afinidade igual àquela da aldosterona. A especificidade do receptor mineralocorticoide é mantida pela expressão da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase em tecidos sensíveis aos mineralocorticoides clássicos. E a expressão em outros tecidos dessa enzima, que inativa tais glicocorticoides, pode servir para proteger os referidos tecidos da ação excessiva dos glicocorticoides. Tem outros mecanismos também que fazem essa regulação.
Embora a interação dos glicocorticoides com receptores do cortisol e seu subsequente estímulo da expressão genética sejam responsáveis pela maioria dos efeitos dos glicocorticoides, outros efeitos também podem ocorrer através de mecanismos bem diferentes. O exemplo mais significativo é o da inibição da secreção da CTH por feedback rápido e induzido por glicocorticoides. Esse efeito ocorre em minutos após a administração de algum glicocorticoide e sua velocidade sugere que não é devido à síntese do RNA e proteína, mas sim alterações induzidas por glicocorticoides na função secretora ou membranas celulares. Vamos falar um pouquinho de agonistas e antagonistas dos glicocorticoides. Os estudos dos receptores dos glicocorticoides levou a uma definição de agonista e antagonista dos glicocorticoides. Esses estudos também identificaram vários esteroides com efeitos mistos, que foram denominados como agonistas parciais ou antagonistas parciais. Os agonistas, então, nos seres humanos, o cortisol, os glicocorticoides sintéticos, tipo prednisolona, dexametasona, a corticosterona e a aldosterona são agonistas dos glicocorticoides. Os glicocorticoides sintéticos possuem afinidade significativamente maior pelo receptor glicocorticoide, tendo maior atividade do que o próprio cortisol, quando presente em concentrações equimolares. A corticosterona e a aldosterona possuem afinidade substancial pelo receptor do glicocorticoide. Entretanto, suas concentrações plasmáticas são muito menores do que a do próprio cortisol e, assim, esses esteroides basicamente não têm efeito de glicocorticoide fisiologicamente significativo. Os antagonistas, eles se ligam aos receptores dos glicocorticoides, mas não produzem os efeitos nucleares necessários para causar uma resposta de glicocorticoide. Então, tais esteroides basicamente competem com esteroides agonistas, como o cortisol, pelos receptores e assim inibem as respostas agonistas. Outros esteroides possuem atividade agonista parcial e produzem uma resposta glicocorticoide parcial. Entretanto, em concentração suficiente, competem com os esteroides agonistas pelos receptores, inibindo competitivamente as respostas agonistas, ou seja, estes agonistas parciais podem funcionar como antagonistas parciais na presença de glicocorticoides mais ativos. Esteroides como a progesterona, o 11-deoxycortisol, o DOC, a testosterona, o 17-beta-estradiol, possuem efeitos antagonistas ou agonistas parciais. Entretanto, o papel fisiológico de tais hormônios na regulação glicocorticoide provavelmente é negligenciável, porque eles circulam em concentrações bastante baixas. Em relação ao metabolismo intermediário, os glicocorticoides geralmente inibem a síntese do DNA. Além disso, na maioria dos tecidos, eles inibem a síntese de RNA e proteínas, acelerando o catabolismo proteico. Tais ações fornecem substrato para o metabolismo intermediário. Entretanto, o catabolismo acelerado também é responsável pelos efeitos prejudiciais dos glicocorticoides sobre os músculos, os ossos, o tecido conjuntivo e o tecido linfático. Em contraste, a síntese do RNA e proteínas no fígado é estimulada. Então vamos falar sobre o metabolismo hepático da glicose. Os glicocorticoides aumentam a gliconeogênese hepática através do estímulo das enzimas gliconeogenéticas, a fosfenolpiruvato carboxicinase e a glicose 6-fosfatase. Eles também possuem um efeito permissivo, porque aumentam a responsividade hepática aos hormônios gliconeogenéticos, o glucagon e as catecolaminas. E ainda aumentam a liberação de substrato pelos tecidos periféricos, particularmente o músculo. Os glicocorticoides também aumentam a liberação do glicerol e ácidos graxos livres, aumentando a liberação do lactato muscular. Tais esteroides promovem a síntese e o armazenamento hepático do glicogênio, estimulando a atividade da enzima glicogênio sintetase
e, em menor proporção, pela inibição da decomposição do glicogênio. O metabolismo periférico da glicose. Os glicocorticoides também alteram o metabolismo dos carboidratos pela inibição da captação periférica da glicose no músculo e no tecido adiposo. Esses efeitos e os outros descritos anteriormente podem resultar no aumento da secreção de insulina em estados de excesso crônico de glicocorticoides. O efeito sobre o tecido adiposo. O efeito predominante é o aumento da lipólise, com a liberação de glicerol e ácidos graxos livres, o que é parcialmente devido à estimulação direta da lipólise por glicocorticoides, mas também é causado pela diminuição da captação da glicose e promoção por glicocorticoides dos efeitos de hormônios lipolíticos. Embora os glicocorticoides sejam lipolíticos, o aumento da deposição de gordura é manifestação clássica dos excessos de glicocorticoides. Tal paradoxo pode ser explicado pelo aumento do apetite causado por altos níveis de esteroides e pelos efeitos lipogênicos da hiperinsulinemia que ocorre no referido estado. A razão da deposição e distribuição normais de gordura em estado de excesso de cortisol é desconhecida. Nesses casos, a gordura é classicamente depositada de forma central na face e na área cervical, no tronco, no abdômen, e os membros geralmente são mais poupados. Efeitos sobre o tecido conjuntivo. Os glicocorticoides em excesso inibem os fibroblastos, levam à perda de colágeno, resultando assim no afinamento da pele, uma fácil formação de equimoses, formação de estrias e má cicatrização nas feridas. Também temos os efeitos sobre os ossos. O papel fisiológico dos glicocorticoides no metabolismo ósseo e na homeostasia do cálcio é um pouco desconhecido. Entretanto, em excesso, eles possuem importantes efeitos prejudiciais. Os glicocorticoides inibem diretamente a formação óssea pela diminuição da proliferação celular e síntese de RNA, proteínas, colágenos e ácido hialurônico. Os glicocorticoides estimulam diretamente as células de reabsorção óssea, levando mais a uma osteólise e o aumento também da excreção urinária da hidroxiprolina. Além disso, potencializam as ações do PTH e do 1,25 de hidroxicolicalciferol sobre os ossos, o que pode contribuir ainda mais para a reabsorção final do osso. Assim como tem efeitos sobre os ossos, tem efeitos sobre o cálcio. Os glicocorticoides têm outros efeitos importantes na homeostasia mineral. Eles reduzem significativamente a absorção intestinal de cálcio, o que tende a reduzir o cálcio sérico, resultando num aumento secundário da secreção de PTH, que para manter o cálcio dentro de uma faixa normal, vai estimular a reabsorção óssea. Os glicocorticoides também vão aumentar a excreção urinária do cálcio, e a hipercalciúria é uma característica uniforme do excesso de cortisol. Eles também reduzem a reabsorção tubular de fosfato, levando a uma fosfatúria, e a diminuição das concentrações séricas também de fósforo. Assim, os glicocorticoides em excesso resultam em um balanço de cálcio negativo, com diminuição da absorção e aumento da excreção urinária. Os níveis séricos de cálcio são mantidos, mas à custa da reabsorção óssea. A diminuição da formação de osso e o aumento da reabsorção acabam resultando no que se chama osteopenia incapacitante, que frequentemente é uma complicação importante do excesso espontâneo e também do iatrogênico dos glicocorticoides. Em relação ao crescimento e o desenvolvimento, os glicocorticoides aceleram o desenvolvimento de vários sistemas de órgãos nos tecidos fetais e em diferenciação, embora os mecanismos ainda sejam um tanto obscuros. Os glicocorticoides geralmente são inibitórios e tais efeitos estimulatórios podem ser devido à interação com outros fatores de crescimento. Exemplos desses efeitos promotores do desenvolvimento são o aumento da produção de surfactantes no pulmão fetal e do desenvolvimento acelerado de sistemas enzimáticos hepáticos e gastrointestinais. Os glicocorticoides em excesso nas crianças inibem o crescimento, e esse efeito adverso é uma importante complicação do tratamento,
Ele pode ser um efeito direto sobre as células ósseas, embora a diminuição da secreção do hormônio de crescimento e a geração de somatomedina também contribuam para isso. Quando se fala de células do sangue de função imune e se citam as hemácias, os glicocorticoides têm pequeno efeito sobre a eritropoiese e a concentração também da hemoglobina. Já no caso dos leucócitos, os glicocorticoides influenciam o movimento e a função dos leucócitos. Assim, a administração de glicocorticoides aumenta o número de leucócitos polimorfonucleares intravasculares, aumentando a liberação desses polimorfos nucleares na medula óssea e aumentando a meia-vida circulante desses polimorfos nucleares e diminuindo o movimento de polimorfos para fora do compartimento vascular. A administração de glicocorticoides reduz o número de linfócitos, monócitos e eosinófilos circulantes, principalmente pelo aumento de seu movimento para fora da circulação. O inverso, isso é a neutropenia, linfocitose, monocitose e eosinofilia, é observado na insuficiência adrenal. Os glicocorticoides também diminuem a migração de células inflamatórias para os locais de lesão. E este é um importante mecanismo das ações anti-inflamatórias e o aumento da suscetibilidade à infecção, que ocorre após a administração crônica. Os glicocorticoides também diminuem a produção de linfócitos e suas funções mediadoras e efetoras das referidas células. Então, como efeitos imunológicos, os glicocorticoides influenciam múltiplos aspectos da responsividade imunológica inflamatória, como a mobilização em função dos leucócitos. Eles vão inibir a fosfolipase A, que é uma enzima fundamental para a síntese de prostaglandinas, e essa inibição vai ser mediada por uma classe de peptídeos que são chamados ou denominados de lipocortinas ou anexinas. Eles também comprometem a liberação de substâncias efetoras, como a linfocina interleucina 1, e o processamento do antígeno e a produção também, a eliminação de anticorpos, bem como outras funções específicas dos linfócitos. O sistema imune, por sua vez, afeta o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, porque a interleucina 1 é um estimulante secretor do CRH e, por consequência, do ACTH. Em relação à função cardiovascular, os glicocorticoides podem aumentar o débito cardíaco, aumentando também o tônus vascular, e possivelmente aumentando os efeitos de outros vasoconstritores, como, por exemplo, as catecolaminas. Os glicocorticoides também regulam a expressão dos receptores adrenérgicos, assim pode haver choque refratário quando o indivíduo com deficiência de glicocorticoides é submetido ao estresse. Os glicocorticoides em excesso podem causar hipertensão independente de seus níveis de mineralocorticoides. Embora a incidência e a causa desse problema ainda não seja bem esclarecido, é provável que o mecanismo envolva o sistema renina-angiotensina. Na função renal, tais esteroides vão afetar o equilíbrio hidroeletrolítico por ações mediadas por receptores mineralocorticoides, uma retenção de sódio, uma hipocalemia, uma hipertensão. Ou através de receptores de glicocorticoides, com o aumento da taxa de filtração glomerular devido ao aumento do débito cardíaco ou a um efeito renal direto e retenção de água. Assim, corticosteroides como a betametasona ou a dexametasona, que têm pequena atividade mineralocorticoide, aumentam a excreção de sódio e água. Pessoas com deficiência de glicocorticoides apresentam diminuições na taxa de filtração glomerular, sendo incapazes de excretar uma grande quantidade de água. E o aumento da secreção de ADH, que pode ocorrer na deficiência dos glicocorticoides, pode contribuir para isso. Vamos falar um pouco sobre os efeitos dos andrógenos suprarrenais. A atividade biológica direta dos andrógenos suprarrenais é mínima e eles funcionam basicamente como precursores para a conversão periférica em hormônios androgênicos mais ativos, como testosterona e dihidrotestosterona. Então vamos falar um pouquinho sobre o efeito nos homens. Nos homens com função gonádica normal, a conversão de androstenediona suprarrenal em testosterona representa menos de 5% da taxa do produto desse hormônio. E assim, o efeito fisiológico é basicamente negligenciável. Nos homens adultos, a secreção excessiva de andrógenos suprarrenais
não chega a ter uma consequência clínica. Entretanto, né, se forem meninos, o aumento, o que vai causar muitas vezes é um aumento peniano prematuro e um desenvolvimento precoce das características sexuais secundárias. Já nas mulheres, a suprarrenal vai contribuir, obviamente, de forma bem significativa para a produção total de andrógenos através da conversão periférica também da androstenediona. Na fase folicular do ciclo, os precursores suprarrenais são responsáveis por cerca de 2/3 da produção de testosterona e metade da produção de dihidrotestosterona. Isso é uma quantidade muito grande de elementos androgênicos. E durante o meio do ciclo, a contribuição ovariana aumenta e os precursores suprarrenais vão ser responsáveis por cerca de 40% da produção de testosterona. Então, nas mulheres, a função suprarrenal anormal, observada na síndrome de Cushing ou no carcinoma suprarrenal, vai resultar na secreção excessiva de andrógenos que se manifesta por um hirsutismo, uma acne ou uma virilização. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.